Sejam todos bem-vindos a mais um Yelcast do Piauí. Para o mundo! É verdade, agradecendo o carinho da sua audiência. Aproveitando e pedindo para você se inscrever no Meio Norte Mais e no Yelcast, os nossos canais. Claro, o canal do Yelcast, o canal primário, o nosso canal secundário, que é o Meio Norte Mais, e também um canal de cortes. Já dá aquela moral, dá aquele like, ativa o sininho, que é muito importante, né, Kilson? Muito bom, né? Porque quando você ativa o sininho, o YouTube começa a entender que você quer receber mais conteúdos como esse. É de graça, né? Aproveita. Ajuda, marca. Aqui no primeiro comentário fixado vai estar aqui para você deixar a sua opinião. E você marca um melhor amigo. E também os melhores inimigos. É porque inimigo é bicho para trazer inveja, né? O cara vai lá comentar, nem que mas dá engajamento, então é bacana. Sempre vão lá. Não tem problema algum, tá bom? Agradecendo a todos os nossos patrocinadores que participam por aqui. Lembrando que nós estamos toda semana, nas terças, quintas e sábados, ao meio-dia no YouTube, tanto no Yelcast quanto no Meu Norte Mais, e é o primeiro podcast do Brasil para TV aberta em mais de 8 estados. Então, todo sábado, a partir das 10h30 da noite, pela Rede Meu Norte, nós estamos ao vivo levando conteúdo bacana, né, Kilson? Sem dúvidas nenhuma. Tá tudo tranquilo? Maravilha. Aliás, você tá muito elegante e bonito, cara. Heron. Veste o homem atual. Com certeza. É Loja do Teresina Shopping. Teresina Shopping. Mas se eu quiser comprar Heron e não estiver no Teresina Shopping? Você vai encontrar nas lojas Noroeste. No Maranhão. Em Parnaíba. Parnaíba. Rapaz, uma loja linda, aliás, você pode comprar pelo site também, viu? noroeste.com.br. Oi. Noroeste.com.br, tá legal? Hoje tá imperdível o podcast, já nós vamos revelar a nossa convidada que veio a brilhantar, né, esse dia tão especial. Você vai sair com muito mais cultura, com muito mais acesso à informação e de qualidade, né? Agradecer a UniFSA, a Faculdade Santo Agostinho, que é parceira nossa, a Hora Telecom, a internet oficial do Yelcast, agradecer a Favorita, ao Grupo Texas, a Formato. Ela é uma empreendedora de sucesso também, além de gestora. É claro que todos os móveis dela, Corporate Office. Todos são da Formato. Cadeiras com 7 anos de garantia. Se você entrar no escritório ou no consultório e fica que não tem formato, então corra de lá que pode dar algum problema, né? Aliás, do Piauí para o mundo. E hoje nós temos um carinho absurdo de receber. Ela é mais conhecida aqui no nosso estado como a mulher que resolve. Mas por que é a mulher que resolve? É porque ela tem ajudado a população em geral, em especial a população mais carente, que não tinha acesso a muitos serviços importantes, essenciais, que só os ricos tinham, né? Só quem tem grana tinha. E hoje isso democratizou através desse trabalho. E é um trabalho que é em todo o Brasil, porque é uma formatação aqui, mas existem essas formatações. E no mundo também, diga-se de passagem. Ela nasceu em Teresina no dia 25 de setembro, eu não vou falar o ano, que é um absurdo, né? Alguém revelar, né? Isso não existe, né? Então, nasceu em 25 de setembro, é formada em Direito e tem pós-graduação em Gestão Pública pela Universidade de São Paulo, a USP, né? Além de especialização em licitação e contratos e em PPPs e concessões pela London School. Bonito esse nome, né? Importante. Atualmente ela ocupa o cargo de superintendente de parcerias e concessões do estado do Piauí. Isso, Parque, uma salva de palmas para Viviane Moura Bezerra, mais conhecida como a mulher que resolve. A mulher que resolve. Seja bem-vinda, até que fim você veio, né? Oi, eu que estou muito feliz, estou muito grata pelo convite. Conseguimos conciliar essas agendas, né? Tão importantes. E hoje vai ser imperdível, porque a gente vai entender um monte de coisa que acontece dentro da sua casa ou na rua e você não sabia que tinha a participação de PPPs, né? A verdade é essa. Mas antes, eu quero te presentear com um vinho aqui do Aibira. O Aibira é o nosso primeiro empreendedorismo. É o primeiro depósito online, totalmente online, de Teresina, do Piauí. Olha, um vinho reserva. De segunda a quinta-feira, de 9 às 3 da manhã. E no final de semana? No final de semana, 24 horas. Online, chega geladinho. Um amigo meu, que é o Dió, estava comentando para mim que esse final de semana estava num lugar inusitado. Sim, não é? E precisou. Os caras foram deixar lá. Acredito, foram 10 minutos. 10 minutinhos, Menino. 20 minutos. E gelada a cerveja. Vinho, champanhe. Em ocasiões especiais, um champanhe vai muito bem, espumante, né? Com certeza. Você usa óculos? Eu uso. Um presente para você da Ótica, que é a nossa parceira, 50% para você escolher qualquer um dos óculos. Você pode me convidar mais, pô. Lá você pode comprar. Eu vi que a sua assessora aqui está com o óculos da Versátil. Eu acredito que ela tenha comprado lá na Ótica 50%. Qualquer óculos, esporte, óculos.
Mas vá ajudar o Vai, empreendedorismo piauiense. Com certeza. Quem é Viviane Moura Bezerra? Eita, Viviane Moura é uma mulher de 45 anos de idade, mãe de 2 filhos, uma filha de 21 anos, um filho de 19, que começou uma trajetória pessoal, profissional, muito cedo, muito cedo. Muito pequena, eu já era muito ligada nas coisas, muito criativa, enfim, mas também muito preocupada com as outras pessoas o tempo todo. Eu queria... Cuidando de gente. Eu sempre gostei de agregar. Então, minha casa era o ponto de encontro das amigas, minha casa... Eu tinha um clubinho, e eu era a líder desse clubinho, formado com vizinhos, e a gente sempre inventava festas para arrecadar dinheiro, para fazer algum tipo de ação social para a comunidade. Eu morava no São Pedro, na Zona Sul. Olha aí. Terra do Denis, né? Região de São Pedro. Mas você era de família política? Não. Não, né? Não. Teu pai e tua mãe? Minha mãe professora e meu pai técnico, eletricista, trabalhava na Chesf, aposentados, os 2 aposentaram, né? Minha mãe morreu na Covid. Foi mesmo? Foi, de câncer. Mas assim, minha mãe, a pedagogia, a missão de ser professora para ela era quase devocional. Minha mãe foi diretora da escola do Pré-Mensul, diretora da Associação dos Cegos e professora por muitos anos em escolas no Parque Piauí. E meu pai, técnico eletricista, ajudou na construção da nossa hidrelétrica em Boa Esperança e trabalhou também em Sobradinho, enfim. São 2 seres humanos fantásticos. Tem muito deles em você? Demais. No meu pai tem toda a carga de seriedade, honestidade, fazer tudo muito certo e honrar compromisso. E da minha mãe, a disciplina. Minha mãe era professora de português. Então ela odiava quando eu errava qualquer texto, posicionamento da vírgula. Então, assim, ela me ensinou disciplina, fazer caligrafia, tinha que ter meta, responsabilidades, entregas e ser muito... generosa. Minha mãe era muito generosa. Cuidava da turma toda da rua. Sim. Eu falei que nenhum dos 2, nem minha mãe nem meu pai, tinham um perfil... Não estavam dentro da política. A família da minha mãe é de São João do Piauí. E minha avó, que é a minha maior referência no mundo de mulher, minha avó era uma empreendedora, vendia calçado. Com 70 anos de idade, 72, 73 anos de idade, minha avó pegava um ônibus de São João do Piauí, quando nem tinha estrada, de São João para Teresina. Que era longe, hein? Muito. Hoje a gente faz em 4 horas, 5 horas. Naquela época fazia em 8, 9. E eu era muito ligada à minha avó. E a gente pegava o líder na rodoviária acabada. E o líder, a gente ia nesse ônibus, eu lembro, e é como se fosse hoje, aquela poeira entrando. Sem ar-condicionado. Sem ar-condicionado. Menino vomitando no meio do corredor. Não, e aquela cortina vermelhinha, eu tenho um pavor daquela cortina, porque eu só lembro daquele cheiro de vômito dentro do ônibus. Demais. E minha avó vinha comprar sapato nas lojas Dragão, em Teresina. Cara. E eu ia com ela, adorava fazer isso. Isso com quantos anos? Isso já década de 80. Você tinha... 80, 90. Eu tinha meus 14 15 mas eu amava. Ia com ela e ela ia para São João. Em São João não tinha loja de sapato. Naquela época, quem vendia sapato para os festejos, tudo era ela. Na época do festejo interior, tem que ir de sapato novo. Aonde? Qual era o nome da loja? Dona Isaura. A loja Dona Isaura. E meu avô tinha que a gente chama de bodega no interior, seu Fransquim. E ele era um homem, meu Deus, generoso demais. Então essa base familiar muito forte te proporcionou a ser uma mulher muito forte. Foi. E foi ela, a minha avó. A minha avó, minha mãe e minha tia, irmã de minha mãe. Sua avó que mandava no seu avô? Muito. Demais. Agora eu entendi. A referência estava dentro de casa. E minha avó, em São João, ela trabalhava, não era política, mas adorava se meter na política. E ela pedia voto, então ela era muito ativa. Uma líder desejada pelos políticos. Muito. E ela era muito, assim, positiva quando ela tinha que dizer as coisas, ela falava. Minha avó era uma mulher corajosa, magnífica, assim, mas um ser humano, Jesus, assim, minha base de referência. Era uma capa dura de coração de manteiga.
Era. Aquelas vó de interior, né? Era. Eu chegava em São João, minha avó já tinha comprado uma barra de doce de leite. Eu tô falando. Esperando. E ela não sabia cozinhar. Mentira. Não sabia. E aí a gente chegava na casa dela, até um ovo para ela fritar, ela não sabia. Aí quando eu ficava sem ninguém, a gente passava mal, mas ela ia, ajeitava, adorava ajeitar os netos. Mas ela tinha uma certa... A gente tinha uma relação muito próxima, eu e ela. Ela queria ir trabalhar, ir pra rua e... A loja ficava dentro de casa. É mesmo? Era, num quartinho dentro da casa. E eu amava ficar dentro da casa dela, vendo aquele entra e sai de gente, comprando sapatos, saindo. E quando as pessoas deviam que não pagavam, que ela ia cobrar na casa. Era nada. Como é que era a cobrança, filho? Não, ela ia lá e dizia, eu já soube que saiu o seu ordenado, então você tá devendo, tem 3 meses o sapato. Pague pelo menos a Vou metade. pagar pelo menos um pedaço. Pra você poder voltar a comprar, pra abrir o seu crédito, né? E como é que essa menina de 15 anos se interessa pro direito? Engraçado, até eu chegar no direito eu passei por medicina e passei por Como contabilidade. Você também fez... Eu fiz vestibular para medicina, 3 vezes tomei pau. Aí desisti porque uma hora eu cheguei com medo de sangue. Eu disse, o que é que eu estou fazendo vestibular para medicina? E aí, isso me gerou muita empatia com aqueles jovens que querem fazer vestibular para atender vontade de pai. Talvez fosse muito para corresponder, que eu me via ali. E quando eu vi um dia assustada com um corte, eu disse, mas eu vou fazer vestibular para medicina mesmo, por quê? Aí mudei de trajetória, mudei o rumo, aí fui para contabilidade, totalmente oposto. Passei no vestibular, comecei a fazer contabilidade. 3 meses depois eu disse, não gosto disso aqui não. Não gosto, eu sempre fui muito focada e muito determinada. Eu acho que o ser humano ele tem que direcionar, assim, Deus nos deu a oportunidade de estar aqui, então vamos embora fazer por onde, né? Dá certo. E eu não tenho noção de tempo, quanto tempo eu vou ficar aqui. Então não tenho tempo para perder. Não tenho esse tempo. Tem que ter entrega, né? Eu vou me entregar ao máximo. Tenho que fazer algo que dê certo. Mas você falou uma coisa que é muito importante a gente alertar a juventude, principalmente, porque a gente vem de uma geração onde os pais decidiam por nós. Né? Isso. Então a referência era ser o médico, ou advogado, ou contador, ou engenheiro. Você não via um cara falar assim, por exemplo, eu quero que você vá estudar dados, porque a profissão do futuro vai fazer software. Sistema. Eu quero que você aprenda a jogar videogame, porque o cara daqui a pouco vai ganhar $90 mil do Facebook, eu quero que você divida comigo. Nunca. Ainda hoje a gente tem dificuldade com isso, né? De falar sobre esse mundo novo. Pois é. E aí o direito apareceu quando eu não me reconheci na contabilidade e vi que eu tinha que voltar para o banco da escola. Voltei, fui fazer pré-vestibular e comecei a fazer um trabalho mais forte de reconhecimento, de autoconhecimento. E vi que eu gostava de humanas e gostava... Eu era muito metida à justiceira, então eu sempre gostei de defender pessoas. Aí minha mãe disse, minha filha, vai fazer direito. Você gosta de falar, você gosta de argumentar, então vá. E me encontrei, foi a paixão da minha vida. E me encontrei no direito... gostando ainda mais de administração pública e gestão pública. E não exerceu, né? Não, exatamente por isso. Porque quando eu comecei a fazer o curso, quando eu paguei a cadeira de Direito Administrativo, que eu conheci a administração pública, na primeira matéria eu me apaixonei. Se apaixonou. E aí as minhas amigas começaram a estudar, elas todas queriam fazer concurso público para juiz, promotor, enfim. Estabilidade, aposentadoria. E eu queria fazer uma carreira, eu disse, eu vou fazer um trabalho diferente. Ela disse, você vai fazer o quê? Eu disse, eu quero ser consultora. Quero trabalhar ajudando na gestão pública. Eu quero me encontrar Quem é aqui. que imaginava naquela época a pessoa vai pensar nisso, velho? Mas você sabe que as minhas primas, elas me recordaram recentemente, elas disseram assim, Viviane, você lembra que uma vez você falou assim, vocês ainda vão ouvir falar muito de mim? Com 18 anos de idade. Eu sempre fui muito disciplinada e, assim, determinada. Óbvio que eu não sabia que ia chegar aqui hoje. Claro, a gente não sabe, que a gente não adivinha. Mas a gente constrói. Você constrói. O resultado é o tamanho da entrega. É a escolha, a sua escolha. Que escolha você faz todo dia quando você acorda? Isso é um gatilho, um alerta para a nossa juventude, que hoje consome muito esse tipo de conteúdo. No início da vida da gente, principalmente nessa fase de 18 anos, aparece convite para quê? Vamos para festa, vamos para balada, vamos beber, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Valorize os amigos que você tem, que chama assim, vamos para uma roda de estudo, vamos fazer discussão,
Vamos empreender, vamos encontrar... Não é isso? É verdade. E você fez a sua opção, né? Eu escolhia estudar. Eu sempre gostei, nunca fui CDF. Não precisa, não são os extremos. É o equilíbrio, é o ponto do meio. Então, eu gostava de ir para festa, eu tinha meus amigos da balada, mas esse não era o foco da minha vida. O foco da minha vida era estudar e saber que eu queria lá na frente ser independente. Eu hoje falo muito sobre isso, sobre independência para os jovens, pensando na trajetória que eu escolhi para a minha vida. Com 18 anos de idade, eu dava... 18 nada, com 15 anos, 16 anos, eu já dava aula particular. Com 18 anos, eu já estava estagiando. Com 20 anos, 21 anos de idade, eu já estagiava em 2 lugares. Sempre busquei, eu sempre corri atrás. É porque quem vê a Viviane hoje, né, disse assim, indicação política. Tá Nasceu ali. em berço de ouro. Não é? Nunca. E não foi indicação política que me fez. A minha mãe, para você ter ideia, minha mãe separou do meu pai e eu fazia a faculdade particular e quem pagava era eu. Era você Aliás, mesmo. meu pai começou a pagar e aí depois meu pai ficou aperreado, né, porque eles separaram, enfim, natural do processo. E aí ela foi atrás de um estágio para mim. Pronto, e eu fui estagiar e pagar minha faculdade, foi isso. Caramba, que loucura, né? E tem um negócio que você pode falar com propriedade, antes de a gente entrar nessa questão das PPPs, para a gente tentar entender esse desenvolvimento, é que hoje a gente vê muito na internet pessoas que falam sobre sucesso e nunca tiveram sucesso. Que falam como chegar a ter um case que consegue construir sem um case de sucesso. E você tem cases de sucesso durante a tua trajetória profissional privada, na iniciativa privada, não na pública. Não é verdade? Tenho. E aí, eu volto lá para minha adolescência, sabe? E eu sempre tive esse espírito empreendedor, a visão da criatividade, a vontade de criar coisas novas com uma pegada de resolução. Para mim, não adianta inventar sem resolver. Que entregava um monte de curso no YouTube, pessoal no Instagram vendendo, né, projetos de desenvolvimento pessoal, cursos de desenvolvimento pessoal. E no final as pessoas, elas mesmas não empreenderam em nada e não apresentaram nada. E eu comecei muito cedo assim, a buscar o meu caminho. Trabalhei por muito tempo, né, fazendo o que eu queria, que era consultoria, sendo assessora. Depois eu montei uma consultoria, trabalhei com consultoria. Fui para Brasília. Brasília foi um grande divisor de águas na minha vida. Foi onde eu conheci as PPPs. Foi lá onde eu encontrei... você não teve o primeiro case aqui de fazer... Foi para lá? Eu fui para lá e comecei lá. Uma coisa nacional. Nacional. Eu já comecei... Eu fui a primeira piauiense a gerenciar o jurídico de uma empresa estatal federal, com 26 anos de idade. E... Quando eu cheguei em Brasília com 26 anos, isso é um caso que eu gosto de contar para mostrar para as pessoas como é difícil, é complexo, mas não é impossível. Quando eu cheguei em Brasília, o pessoal, o que tinha lá dentro de comentário, dentro dessa companhia, na Codevasf, era que ia chegar uma menina novinha, mulher e burrinha do Piauí. E aí aquilo me estimulou mais ainda. Preconceito, né? Demais, demais. E isso me estimulou a estudar mais para ser exatamente o oposto do que eles tinham pregado. Eu vou mostrar para esse magode filho de uma égua aqui quem é que é bom. E foi bom. Ainda hoje eu tenho amigos que ficaram em Brasília, amigas. Foi uma referência, graças a Deus, consegui trabalhar um formato e um método diferente. Eu trouxe os assessores jurídicos da Codevasf para dentro dos projetos de irrigação. Eu conheço projetos de irrigação como poucas pessoas. Mas como é que foi a formatação dessa equipe? Você chegou lá... Eu já estava formada, porque é uma empresa pública, como estatal. Como é que você conseguiu ganhar os caras? Então, estudando muito, eu tinha que... Como é que você respeita uma pessoa e admira? Conhecimento. Ela tem que saber mais do que você. E eu fui estudar muito. Com 2 filhos pequenos, Gabriela tinha 3 anos e Guilherme tinha 1. E indo para uma cidade nova, sem um parente, sem ninguém, só nós... E começando do zero, porque eu não conhecia nada sobre o que era desenvolvido dentro da Codevasf. Mas eu fui estudar, fui aprender, fui muito humilde, contei com a ajuda de muita gente boa lá de dentro, inclusive várias assessoras que se tornaram minhas amigas. E comecei a percorrer todos os projetos de irrigação do Brasil. Todos. Com esse time de advogados que só trabalhava em Brasília, só conhecia processo no papel. Eu disse, vocês vão ter que conhecer a realidade das pessoas na ponta.
Porque a gente às vezes decidia sobre retomada de lote, sobre cortar água de um irrigante, de um produtor. No papel eu não vi a realidade. Eu disse, vocês estão decidindo coisas e vidas. Sem conhecer essas vidas, vamos conhecer. Saímos rodando Petrolina, Montes Claros, fui a Penedo, em Alagoas, e fomos embora conhecer, e isso me rendeu um aprendizado enorme, 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 sobre gestão pública e sobre gestão de pessoas e sobre pessoas. E ali cada vez mais te apaixonou por isso. Muito. E aí o presidente Lula, na época, sancionou a lei das PPPs. E eu fui convidada como chefe do jurídico para trabalhar com 2 caras fantásticos que hoje são referência no mundo, que é Maurício Portugal e Lucas Navarro. Trabalhar com eles no Ministério do Planejamento, o primeiro projeto de PPP do governo federal. E aí eu comecei a me interessar por esse instrumento. Eu disse, poxa, ele é interessante para lugar que não tem dinheiro. Onde não tem recurso público sobrando, o privado pode ajudar. E aí eu fui para São Paulo, deixava meus filhos, Yeldson, só eles dois, sem mãe, porque eu não tinha mãe, não tinha pai lá em Brasília, então eles não tinham avó, não tinha avô, não tinha tio, não tinha ninguém. Eles ficavam com a babá, com minhas amigas, as amigas que eu, né, conquistei em Brasília, elas pegavam na escola, elas deixavam, e eu ia fazer curso em São Paulo, voltar para entender. Eu sabia, eu fui para Brasília com um propósito de voltar com o terceiro olho. E aconteceu, né? E aconteceu. Eu disse, eu vou, mas eu vou voltar com conhecimento e eu quero trabalhar diferente no meu estado. Eu quero mostrar para as pessoas que a gente consegue resolver sem precisar fazer mágica, sem precisar estar enganando, sem precisar dizer para as pessoas que precisa ter muito dinheiro. Eu quero mostrar que dá para fazer. Para quem está assistindo a gente, muitas vezes não tem ideia do que é uma PPP. Né? Muita gente não sabe. Acho que a esmagadora maioria das pessoas não sabem o que é PPP de fato. O que é e como funciona uma PPP, numa linguagem bem simples. Bem simples, PPP é uma parceria. O Estado convida um privado para investir em algo que pro governo é importante, porque atende um interesse que é público. O privado, confiando no Estado, formaliza essa parceria, vem, investe dinheiro, gere, faz toda a parte de operação, presta o serviço e se remunera ao longo de um prazo aí de contrato. A gente está falando de 3 partes. Uhum. A principal delas chama-se o cidadão. O povo. O povo. Então, a gente tem o Estado, a empresa privada e o povo. Esses 2 se unem para atender à vontade do povo. Esse discurso que a gente escuta de ódio, dizer, estão vendendo tudo, estão vendendo isso, estão vendendo aquilo. Não existe isso? Nada. Isso é o discurso natural. Primeiro, do desconhecimento. O segundo, de fato, para criar uma confusão na cabeça das pessoas. Deturbar, né? Não vende nada. A rodoviária continua sendo do governo. Daqui 20 anos o privado tem que devolver, e tem que devolver rodoviária novinha, pronta, para o governo assumir Pois de essa novo. história começou em 2015, né? Começou. Da rodoviária começou em 2015. Começou. Vamos relembrar aqui, para quem é daqui do Piauí, a rodoviária passou quanto tempo com a escada rolante sem funcionar? Muito tempo. 10 anos. Uns 10 anos. Né? Lá a banheira a gente não conseguia entrar. Era pauta de reportagens Diária, era semanal, tinha que ir lá para mostrar o banheiro e tal. É o retrato da rodoviária pública de todo o Brasil. E eu lhe diria que a gente até foi tarde, porque rodoviárias como Rio, São Paulo, Recife, Fortaleza, os governos já tinham feito as parcerias. Já tinham entendido Já isso. tinham entendido que era importante trazer a iniciativa privada para ajudar nessa gestão de equipamentos que tem essa pegada, né? Que o privado é que consegue Até porque o gerir privado melhor. quer resultado, né? Exatamente. E assim, Yeldson, a lógica é a seguinte: o privado vem, injeta seu capital, bota seu dinheiro dentro desses equipamentos, investe e quer ter o retorno. Assim como nós, a gente sai de manhã para trabalhar, não é para ter o salário também, não é? Mesma lógica. Montou aqui tandinho. Por que o privado acelera a obra? Porque ele precisa de resultado. Porque ele precisa ter o resultado para poder receber o recurso. Ou seja, o rendimento dele só vem se ele entregar serviço. Diferente quando a gente contrata o convencional, quando o governo paga pelas obras. Olha aí, isso aqui é imagens antigas, é? Há 5 anos atrás. Essa aí é antiga. Rodoviária de 5 anos atrás. A gente está dando um exemplo visual. É só olhar para esse teto, Jesus. Olha o banheiro, cara, naquela época, 2015.
As escada rolante parada e o cara... 2015, quando a gente foi Ó, fazer... falei que era pauta, ó, a gente ia fazer matéria lá. Sempre, né? Porque sabia que tava ruim, não tinha errada, né? Não tinha errada. 2015 aí. Aí foi na época da concessão. 2015 a gente começou a fazer o diagnóstico. Foi difícil. Até entrar no banheiro pra gente fazer levantamento foi complicado. Dava pra ver. Foi difícil. O banheiro estava interditado. Primeiro ano, eu recebi a missão do governador de resolver a rodoviária em fevereiro de 2015. Certo. Em dezembro, a gente entregou a rodoviária para o Grupo Sinarte fazer a gestão, iniciar a gestão e a reforma. Como é que é esse processo? É um processo que a gente tem que estudar, fazer esse diagnóstico, levantar o que é que a população quer, porque quem manda no serviço e quem diz como quer o serviço é a população. As prioridades. Exatamente. Essas demandas são estabelecidas pelo povo. Então, a gente faz o estudo, terminou o estudo, concluído, a gente faz um processo licitatório, que tem que abrir para várias empresas que tenham interesse em participar. E essas empresas, depois que concorrem, uma ganha e a gente assina um contrato de parceria. E a Sinarte foi contratada em dezembro de 2015. Em junho de 2016, a Sinarte entregou a rodoviária já reformada. Caramba. O acordo é de financiamento, de investimento de quanto? 12 milhões naquela época, né? 12 milhões eles já investiram. Olha a diferença. E o total hoje a gente vai chegar aí até 36 milhões de reais. A gente hoje, dentro da rodoviária, tem farmácia de alto padrão. Tá vindo multinacionais, né? Eu soube que parece que é o Bob's ou o McDonald's vai... O Bob's está lá, mas agora vem... Eles estão sempre buscando novos parceiros, né? E tem assim, tem uma sistemática de trabalho que tem que ser padrão para eles, né? Então, assim, tá na fase de reformulação, inclusive, da praça de alimentação. Pois é legal que eles respeitam os caras que estão lá há muito tempo, né? Tentam Sim. encontrar uma maneira de... humanizar, né? Cuidar de gente. Essa era uma grande preocupação no início. 2015, olha aí a diferença, velho. Em 2015, tinha... Uma outra realidade. Completamente Agora, diferente. rapidinho, só fala. É porque quem fala é porque quem não pega ônibus, vai lá e esculhamba. Pega avião. O cara não pega ônibus, ele sabe nem onde é a rodoviária. Isso é um absurdo. Estão vendendo... Não é assim? Se for no banheiro lá da rodoviária, é melhor do que o banheiro do aeroporto. Infinitamente melhor. Aí. Em termos de estrutura, de atendimento, os serviços, mudou completamente. E seguro, né? É um ambiente hoje seguro, limpo, agradável, confortável. A gente procurou estabelecer dentro do contrato regras de nível de serviço para concessionário. Não pode ser qualquer coisa. Não. Agora eu tô entendendo porque que é a mulher que resolve. É a mulher que resolve. Entendeu? Agora, mais do que nunca, resolveu o problema. Resolvido. Vamos para outra pauta de resolver. Era um pandemônio você entrar na Ceasa. Minha Nossa Senhora. Era outro. Era. Eu tava lá todo final de semana. Ou você era assaltado, você não conseguia caminhar. À noite era impossível, é. impraticável. Aquele pessoal tem uma cena que é muito marcante para mim. Foi num dia que a gente foi fazer diagnóstico à noite. E assim, vários usuários de droga na porta, bêbados. Tudo escuro. Tudo escuro. Lá dentro, muito perigoso. A gente não podia entrar. E detalhe, que a gente tem um polo de produção local muito grande. muito forte, eles nunca tiveram acesso. Não, recentemente eu fui aqui ao perímetro de irrigação de Guadalupe, platô de Guadalupe. A gente tem hoje uma das maiores produções de banana do Brasil e a gente vende para o Pará e não vendia para o Piauí. Eu levei o presidente da Nova Ceasa lá para mostrar para ele, né, o nosso potencial e fazer esse elo de ligação. E como a Ceasa... Antigamente aí, né? A Ceasa era para ser isso desde o início, a concepção foi para isso. Uhum. Só que ela se perdeu no meio do caminho em termos de investimento em infraestrutura, a logística. A política atrapalhou na época, Viviane? A política, eu te diria que a culpa não é do sistema em si, é do formato que é implementado, a descontinuidade. Eu te perguntei sobre a política, porque muitas vezes um cargo cai na mão de alguém que não tem o mínimo preparo, não tem a cabeça aberta. É por isso que eu te falo. Eu diria para você que a minha visão não é a política que atrapalha, é a forma de escolha das pessoas. Porque, isso é assim, antiga, né? Olha aí. Dá para escolher, gente. A gente tem tanta gente boa. E é um retrato do Brasil inteiro. Pode ser local, mas ele é muito nacional, essas imagens. Se vai em São Paulo, não deixa de ser diferente. A CEAGESP é igual.
né? E o Piauí inaugurou essa nova fase, né? Fomos o único estado a fazer a concessão, né? A parceria da Ceasa. Sério? Primeiro? Ainda hoje. A Bahia está licitando agora, fez consulta 1 mês atrás, vai agora abrir processo licitatório. A CEAGESP e a Ceasa de Minas vêm na sequência. Vai ser um caminho natural. A gente recebe visita praticamente 2, 3 delegações de estados por mês. Olha aí a diferença. Até porque, né, Viviane, é porque é uma coisa muito entranhada, é uma cultura própria dos caciques de cada uma das demandas internas, e eles não aceitam. Imagina o que vocês sofreram para a implementação disso, né? Eu lembro, Yeldson, da Olha aí, audiência pública, lá dentro da Ceasa, são 740 permissionários aproximadamente, e quando eu fui fazer a audiência pública lá dentro, tinha na Muito época limpo uma lá. associação que era gerida por um cara que tinha uma visão muito política. E ele colocou cartazes na porta. Nossa, Fez aquela onda. Foi bem tenso. Sempre com o interesse dele, né? Era particular, claro. Né? Nunca era coletivo, né? Isso. Mas a gente ganhou, com o tempo, a gente conseguiu com muito diálogo. Com respeito. Com muito respeito, com muita atenção às demandas internas, a gente conseguiu Qual é a diferença? criar um ambiente mais favorável à concessão. E hoje, se você perguntar lá dentro se o pessoal quer mudar, o banheiro, há 2 meses atrás, a concessionária reformou os banheiros. Tem ar-condicionado dentro do banheiro. É climatizado. É climatizado. Estão construindo estacionamento agora, né? Nós vamos entregar dia 21 de outubro, estacionamento, são várias obras, a Praça do Produtor, tem muita coisa tem uma boa demanda vindo que era por aí. horrível lá, era você entrar, mas não conseguia sair. Logística, toda a parte dentro, a mobilidade era horrível, o trânsito era desordenado, hoje é tudo organizado. Aí o cara que não vai lá, que compra no Pão de Açúcar, ele não sabe como é que era e como é que é. Não sabe como mas funciona. quem tá na ponta... E não sabia, talvez, que era você que estava lá junto com a sua equipe à frente para tentar resolver isso. Aí, depois desse case, o que é que veio? Aí começou a abrir, né? Aí começou a dizer assim, não, ela resolve, então vamos entregar. Até chegar aí foi duro o caminho, porque assim, foi um ano para criar um ambiente. O ambiente era hostil. O ambiente era da privatização, que eu queria vender as coisas do Estado, que... Pegava muita a visão de dizer assim, mulher não tem competência. Demais, assim. Tinha mesmo? Era, e assim, muita gente falava assim, isso é só para ocupar um cargo. É só para... Por exemplo, pessoas que olharam para ti e discriminaram, que achavam que você não tinha competência, que você não ia conseguir resolver. Diversos deputados na época. E depois assim, porra, você foi foda mesmo. Vários depoimentos eu recebi, vários. Isso é massa. Vários, assim, de... Hoje, inclusive, eu escuto muita gente dizer, Viviane, você transformou nada num case, levou o Piauí a nível internacional para ser conhecido na ONU, por exemplo. E a gente achava que não ia acontecer nada. Sabe por que eu falo? Eu sou pai de menina, né? E como a gente vem de uma cultura extremamente machista, em todo o Brasil, não é só Nordeste, as pessoas subdimensionam muito o potencial extraordinário das mulheres, né? E eu trago isso para a nossa realidade aqui, porque o cara que falava mal, ele também tem filha mulher. É verdade. E ele talvez condenasse isso na época. E depois que viu essa realidade, você acaba mudando a realidade dentro da casa do cara também. Ele vai dizer, mas eu quero que minha filha se torne uma Viviane, porra. Primeiro porque as pessoas associam, em especial, né, o homem associa que mulheres só dão certo se elas tiverem um homem para dirigir, né? Então tem que... Você não tem nome, é a mulher do Kilson. Ela é a mulher do fulano, ela é a mulher, então assim... por quantas vezes eu não ouvi assim, não, mas ela é a mulher forte do governador. Gente, existe a Viviane profissional que estudou, que estava habilitada. Que ralou né, pra que caramba, ralou né? muito. E assim, muitas reportagens, e uma recente, assim, tem uns 2, 3 anos, que um radialista disse que eu era amante de um concessionário. Quer dizer, todo esse tipo de preconceito, de baixaria mesmo... Você ganhou o processo? Eu sofri, ganhei. Ganhei e ele teve que se retratar. E assim, na época... Você até quem é? E na época, inclusive... Você tá careca de saber disso. Falta de respeito tem que ser combatida. E na época, inclusive, amigas minhas pediram para eu não entrar na justiça. Não faça isso. Eu disse, eu tenho que fazer, sabe por quê? Bacana. Hoje ele diz isso, amanhã ele vai fazer o quê? Amanhã ele me bate na rua. Né? Então, assim, a gente tem que se posicionar. Ele reconheceu? Reconheceu, inclusive, que deu certo. Eu creio muito em Deus. A minha fé ela é inabalável. Isso dava mais combustível ainda, né, cara?
toda vez que alguém fala mal, bota uma injeção de adrenalina em mim e eu vou embora. Nesse caminho, é claro que quando a gente começou a conversar, você disse que tinha opções, né? Tudo na vida é uma opção. Você tem a opção disso e a opção daquilo. Eu imagino que você também tenha perdido muito tempo com muita coisa que você queria estar perto, né? Como família, como lazer, como ficar um final de semana parado, entendeu? Isso te dói de alguma forma? Eu amo tanto o que eu faço. Com tanto propósito, com tanto amor. Minha família aprendeu, meus filhos aprenderam a entender que isso é muito importante para a minha vida. É como o alimento. Alimenta a minha... O homem é feito de equilíbrio, né? O equilíbrio, para mim, ele é o principal vetor. Assim, eu olho o que é que me deixa bem. Trabalho feito com equilíbrio, minha família, estar com meus filhos, estar em minha casa... ter um momento de lazer, espiritualidade, enfim, é isso. Mas, se eu não estiver produzindo, entregando, para mim é uma sensação, a sensação de inutilidade, ela me adoece. Rapaz, tinha um problema aqui em casa, eu vou ligar pra Viviane que ela resolve. Aí o próximo passo qual foi, Viviane? Aí veio a água de Teresina. Que começa a crescer a demanda e deu problema, a gente joga lá pra ela. Aí, ó, ela vai resolver esse negócio. Nós começamos, Elton. Que é um desafio absurdo, né? O governador, quando criou a superintendência, em fevereiro, ele determinou 3 projetos, que eram os prioritários. A rodoviária, a SEASA e o problema do abastecimento de água de Teresina. Então, nós começamos em fevereiro com 3. Quando viramos dezembro, contratando a rodoviária, viramos para 8. 8? 8. No ano seguinte, a gente já estava com 12 projetos. Hoje nós temos 52. Projetos de PPPs? Projetos na carteira. Caramba, cara. E aí, cada dia vão surgindo coisas novas, só que a gente tem uma ordem de prioridade, né? Essa parada do Água de Teresina é muito importante a gente falar, porque... Como a gente trabalha há muito tempo com massa, com comunicação de massa, nos grupos, no WhatsApp ou ainda nas mensagens de texto, a reclamação qual era? Eu tenho que acordar 2 horas da manhã para colocar aqui um balde para pegar água. Pra ter água na torneira. Eu não tenho banho, o banho tcheco na época que tinha pouca água, aí tinha que resolver rápido, de uma outra. Né? Era. É verdade. Se o bairro era mais alto, não tinha água. Porque se era mais baixo, já tinha acabado a água ali, não dava para subir. Começava 4 horas da manhã, né? Não era assim? Correria. Carro-pipa. Era. Carro-pipa. Os caras ganhavam um dinheiro absurdo com carro-pipa para abastecer a água. Foi difícil. E foi difícil por vários fatores, né? Tinha a própria configuração por conta da existência da GESPISA. Criaram um terrorismo lá dentro, dizendo que as pessoas iam ficar desempregadas, que eu vinha com esse projeto com o governador para prejudicar a vida das pessoas. E no final, as pessoas... Quem fez todo o terrorismo esqueceu que tinha 900 mil pessoas sem água. Então, assim... Era causa própria, mais uma vez. Mais uma vez, era um sentimento individual, né, versus dentro do coletivo. E o meu foco eram as 900 mil pessoas. E assim, nesse trabalho, a gente fez levantamento de campo com relação a essa situação. Bairros como Jacinto Andrade passavam mais de 30 dias sem água. Cara, absurdo. Tá aí essas imagens. A gente também andou... era pauta constante. 6 anos atrás, ó. Era triste, lamentável. E assim, a gente passa, Elton, até sem energia. Mas sem água é complicado. A gente até consegue passar 2 dias sem energia, mas sem água ninguém passa, não. Isso é no Angelim, Viviane. Angelim, Parque Piauí, aí, ó. Disseu vivia constantemente. A situação do que era. Sem água. Monte Castelo. Olha, fazer manifestação local, sabe? Assim, era... Você sabe que essa semana passada, eu tive numa reunião, e nessa reunião, uma senhora chamada Francisca fez um relato sobre o Jacinto Andrade. E ela falou assim, porque na reunião eu perguntei, vocês têm algum problema, tem alguma demanda com relação à água? Ela disse, não, doutora, com relação à água, graças a Deus. Quando a gente, inclusive, quer falar com a Água de Teresina, a gente manda um WhatsApp, se tiver um problema, na mesma hora eles mandam uma equipe. E aí eu pedi para ela contar a história de como era antes. E ela disse que passava sem água, semanas, tinha que levar o balde. Quando a água chegava, elas juntavam baldes de água na casa. E assim, tinha um vizinho que... à época tinha construído a casa e uma espécie de uma cisterna em Teresina.
Ver se faz sentido a pessoa não ter caixa d'água e ter uma cisterna e não ter água, que já é um absurdo. E ela contou que depois que a água chegou, até o rendimento da filha na escola melhorou. Influencia em tudo, né? Tudo. Saúde. E ela abriu um salão. Olha. De beleza. Ela tinha esse sonho, mas não abria, porque como é que ela ia lavar o cabelo das clientes? Muito então forte. Você vê, a água não é só para consumo humano, só para beber. Desenvolvimento. É desenvolvimento na veia. Então, foi vou trazer um dado para ti básico. Depois do Água de Teresina foi que começaram a ter postos de lavagem de carros. Cresceu muito. Onde é que a gente lavava carro? Beira do Rio. Beira do Rio. Era só lá. Você não tinha uma opção de levar um carro para fazer um negócio. Agora o cara consegue entregar um serviço. E pelo custo... Não vou dizer que é tão bom, porque no Brasil inteiro não é tão legal em termos de... É a demanda. Na verdade, assim, o pessoal naquela época tinha também esse preconceito, um estigma, né? Que a água ia aumentar, que a tarifa ia ficar mais alta. Não, isso é regulado. Mas não é, sabe por quê, Vilha? Porque antigamente os critérios para encontrar desvios era muito difícil. Então o rico roubava do pobre, mas a conta quem pagava era o pobre. E a gente pagava por algo que a gente não tinha. Pois é. E aí é caro. Quantas histórias que notícias na televisão? Empresário desviava a água. E o pobre não podia desviar porque não tinha água. Você sabe que agora a gente tem um desafio. Qual é? Zona Rural de Teresina. A Zona Rural não entrou no projeto porque na época a lei não permitia. Por mim tinha entrado, mas era ilegal. Agora o novo marco permite. E a gente está numa discussão jurídica para incluir a zona rural dentro do nosso projeto, porque a zona rural não tem água. Não tem água. A Faça isso. Chapadinha, por exemplo. Né? Pô, resolva para esse povo da zona rural. Já estão resolvendo, cerâmica Sil, a gente tem a Chapadinha. Chapadinha. Quer dizer que a dona Mariazinha lá da Chapadinha, quando pega a águazinha para ela tomar banho todo dia... Fomos nós que resolvemos. Vamos resolver e a zona rural. não tenha vergonha de dizer que não resolveu não, porque tem que ser dado o nome. É importante. As pessoas às vezes temem ou ficam com vergonha de dizer, não, cara, eu tenho uma participação nisso aí, eu tentei, eu me esforcei. Parece que é feio. Eu me esforcei, eu apanhei, na eu andei Assembleia. com segurança. Chegou Você sabia que eu não. fui ameaçada de morte? Fui, eu e meus filhos. E aí o governador, na época, designou, pediu que a gente, né, que a polícia desse apoio. Graças a Deus, assim, eu acredito muito no ser humano bom. E a grande maioria não era a favor e a gente conseguiu passar por isso. O dia da licitação foi traumático. Eu tive que chegar no prédio 6 horas da manhã junto com toda a equipe. Porque foi mesmo, cara. 7 horas da manhã já tinha piquete lá embaixo. Puxaram o cabelo da presidente da comissão de licitação. Rasgaram a roupa de um licitante. Mas eu não me arrependo de uma vírgula. Quanto foi investido em Teresina? Já hoje, 1 bi. 1 bilhão de reais. 2018 começou esse contrato. Então, 2019, 2020, 2021. Nós temos 3 anos e meio aí de execução efetiva. 3 anos e meio, a Água de Teresina investiu 1 bilhão de reais. Quando que a gente ia receber isso em 3 anos? Governo, principalmente? Não é ter o dinheiro no caixa. É como fazer também. Porque dinheiro em caixa é dinheiro... A população não quer saber é dinheiro parado. A população não quer saber de dinheiro lá no tem caixa, alguém que não. resolva o problema dela. A população quer saber o seguinte, esse teu dinheiro aí todinho virou obra, virou benefício, eu sinto a transformação na minha vida? Não, se eu não sentir, pode ter bilhões na conta. Mas a mulherzinha que montou o salão dela sentiu a diferença. Sentiu. O posto de lavagem. Olha como é louco, né? A mulherzinha montou o salão, que melhorou a vida dela, que vai poder pagar um cursinho para a filha, que a filha vai fazer uma faculdade. É desse jeito a escala. O efeito multiplicador, que a gente chama assim, né? É assim o nome? O efeito multiplicador, ele é impressionante quando a gente tem água, energia e quando a gente tem internet. Mas lá na internet nós vamos entrar agora numa pauta muito importante, porque meu pai me fala uma coisa desde muito pequeno, que ele disse que a única coisa eterna no mundo é a mudança. E ela vem... E ela não te pede licença. Quem é mulher, quando chega depois dos 40, começa a nascer um cabelinho branco contra a vontade dela. A gente começa a engordar um pouquinho mais, que o metabolismo vai diminuindo. Diminui. É a mudança. E o mundo hoje, eu tive o prazer de receber aqui fala presidente, né? É o presidente da POI Conectada. Ele deu uma aula aqui de conectividade, ele falou o quanto é importante o mundo estar conectado hoje. E como a gente sempre foi considerado o estado mais pobre aí ficava disputando Maranhão e Piauí. A gente nunca imaginou ter uma internet de qualidade de ponta a ponta do estado.
Cada vez mais os links, né, são importantes na vida de todos nós, o acesso ao conhecimento. Você quer conhecer um museu em Paris, você não precisa ir lá. Você conhece de casa. Mas isso era para rico, não era para pobre. Sempre foi assim. E o Piauí Conectado, essa PPP, como é que ela se formatou e o que é que ela faz na diferença da vida das pessoas hoje? Você falou aí da importância. Hoje saiu uma matéria no Estadão sobre PPPs no Brasil e a grande referência é o Piauí Conectado. Porque de todas as PPPs do país, de longe, a mais inovadora e a que tem a maior capacidade de transformação econômica e social de um lugar. A pandemia ensinou isso pra gente, a importância da conectividade. Ela ensinou, ela forçou a gente a antecipar... O Zoom que o diga. Antecipar, inclusive, assim, pautas e tomadas de decisão de políticas públicas que estavam aí aguardando qual era o melhor momento. Piauí Conectado, ele surgiu... Tá aí, ó. O Estadão de hoje, né? Exatamente, vê só. E a gente... O Piauí hoje, Yeltsin, tem a internet com maior velocidade do mundo. Do mundo, querido. Não é do Brasil, é do mundo. Como é? É, maior velocidade por conta porque ela é uma internet dedicada. Uhum. A gente compra internet em casa, eu tenho internet na minha casa. Que é Hora Telecom. Aí, eu não vou dizer qual é a minha, né? Não, porque vai ser Hora. Se não for, vai ser. É porque a minha é muito ruim. Então não é Hora. A minha é muito ruim. E são 300 mega. Quando a gente bota aquele aparelhinho, não dá 10. Por quê? Porque ela não é dedicada. A Piauí Conectado é dedicada. O Piauí hoje é o estado do Brasil com maior rede de fibra com entrega de serviço. Porque não adianta construir a rede se não entregar o serviço na ponta. O que significa isso, por exemplo, para o seu João, o seu Francisco, que mora lá em Guaribas? Guaribas tem Piauí Conectado. Tem fibra ótica. Tem fibra ótica. Significa que ele hoje tem condição de ter acesso a uma internet de qualidade através de um provedor local. Como a gente mexe na economia. A rede de fibra, que não chegava lá, ela hoje, a partir desse movimento do Estado, a partir da rede de fibra... Da PPP. Do Piauí Conectado, com a rede de fibra chegando nessa cidade, os provedores, aqueles pequenos provedores, têm condição de oferecer os serviços para a população. Então você está me dizendo que o cara lá da ponta do sul do estado, que não tinha acesso, ou era discado ou era via rádio. Agora vai poder usar a nossa rede, que é a rede do Estado. Ele, utiliza essa rede... Através de um provedor local. Isso barateia até o custo na ponta, subsídios. Vou te dar um exemplo. Angical, a gente acabou de formatar uma PPP chamada Cidade Inteligente. Angical pagava em torno de R$100 o mega. Pelo projeto da PPP, só porque o Estado construiu essa rede de fibra, eles vão pagar R$6,90. Olha. Caramba, velho. E a internet é internet dedicada, internet com velocidade, com garantia de estabilidade e com um serviço, né, Yeltsin? E por que essa informação não chega na ponta pro cara, para ele entender esse contexto? Eu acho que a gente tem uma dificuldade de se comunicar. Essa é uma verdade. Acho que a gente não consegue comunicar bem essas pautas e talvez a população... São pautas tão importantes, né? São. E as pessoas precisam saber, inclusive, que, por exemplo, na cidade delas, eu tive agora em São Raimundo Nonato. Aliás, até para pegar um caso emblemático de uma cidade bem pequenininha, eu tive em João Costa. E saindo de João Costa, uma cidade pequenininha, próximo de São João, e depois a gente foi... Todas conectadas? Todas com ponto de acesso público de Wi-Fi nas praças com 100 mega. O cara encostou lá o Wi-Fi? Eu não tinha como acessar porque da galera agora. Vivo não pegava meu celular. Não estava pegando. Eu disse, para na praça que eu sei que tem Piauí Conectado. E aí foi como eu consegui... Dedicada, 100 mega na praça. Então, assim... Conseguiu se comunicar. Né? Depois eu cheguei em Coronel José Dias, que é porta de entrada para o parque, ponto de acesso de internet grátis, Wi-Fi, gratuito para a população. Mas eu acho que a rejeição inicial da população, sabe, porque ela é muito descrente do serviço público. É, verdade. Ela fica numa descrença, isso é público, isso vai dar certo. Mas você sabe que eu vi muita coisa boa, assim, Valença. Eu vi estudantes... Mas eu digo é do senso comum. Ah, verdade. Do senso comum. Eu vi muitos estudantes, por exemplo, usando a rede de internet para estudar.
Aqui em Teresina, na Ponte Estaiada, tem um ponto de acesso. É muito comum a gente ver aquele pessoal que está vendendo fruta ali embaixo, ou quando tem o mercado do produtor, né, que é um evento que é realizado Sebrae. pelo Sebrae, eles utilizarem o Wi-Fi. O Wi-Fi de lá. O Wi-Fi do De ponto. quem isso não é meu? O cara deve dizer isso aí. Que é, né? É da população. É do povo. É pro povo. É isso que eu tô falando, né? Não deixa de ser, né? E esse Piauí Conectado, quando o Edson teve aqui, ele disse que cada escola do estado ele vai ter a mesma velocidade de uma escola americana. Já tem hoje. Já tem Em hoje? algumas a gente já tem. A banda dedicada, então assim, ela varia entre 30 e 80 megas, depende da demanda da escola. E essas escolas com esses pontos a gente consegue levar, né, por exemplo, plataformas de ensino à distância, viabilizar. Hoje a gente tem um desafio, que é melhorar toda a rede lógica e toda a base, por exemplo, de equipamentos, laboratórios para os jovens. Eu tenho percorrido algumas escolas. Também é a intenção junto disso. com o Piauí Conectado. Tem uma agenda com a Cisco e a gente vai montar estilo a sala Google. A gente quer montar as salas conectadas nas escolas. Mas isso é tão forte. Olha o que é que uma fibra ótica. A evasão escolar deve diminuir muito nesses municípios. Mas né? é significativo. Assim, o interesse do jovem pela internet, ele se dá por vários motivos. O professor cabe induzir para que ele use para adquirir conhecimento. Mas tem o entretenimento, claro, obviamente, mas tem os games. O conteúdo, né? Tem conteúdo e tem a curiosidade. O jovem é muito curioso. Meu filho, por exemplo, é empreendedor. Ele tem 19 anos de idade e ele tem ele montou ele mesmo sozinho uma coleção. Ele fabrica camisas. Olha. Com uma pegada de sustentabilidade ambiental. Então, ele pesquisa tudo na internet. E assim como ele, tem muitos jovens espalhados por aí com esse mesmo perfil. Só que precisa do quê? Da ferramenta. Mas é muito massa, né? Porque antes a gente só conhecia conhecimento ou era através da televisão ou através do rádio. E com o advento da internet, isso abriu, ele não funilou, ele abriu. Então, cada comunidade tem o seu próprio gerador de conteúdo. E aqui no Piauí a gente tem um grande exemplo, que é o Whindersson. Verdade. Né? Que foi um cara que revolucionou a internet, o YouTube, fazendo os vídeos lá sentadinho. E hoje a gente tem grandes. TikTok, um dos maiores, é piauiense. Né? Já passou por aqui, inclusive. A gente tem vídeos dele. Tem vídeos dele aqui no nosso com 1,8 milhões, no dele com quantos? Mais de 10 milhões. Olha, se ele não tivesse internet, não ia dar. Como era que a gente ia conhecer? Pois é. Não é? A internet, o que a gente fez com esse projeto, o governador... muito importante. O governador foi muito feliz quando pensou lá atrás que esse era o projeto, deveria ser e teria que ser o grande projeto de reforma de base estrutural para o desenvolvimento do Estado. E não foi fácil, o Yeldson, estruturar esse projeto, porque a gente não tem nenhum modelo, nem no Brasil, nem na América Latina. O BID, que é o Banco Interamericano, tem interesse que a gente expanda esse projeto, trabalhe com a expansão dele para a América Latina, porque ele é por esse fantástico. case, né? Exatamente. Caramba, que massa. Olha o que é que um projeto... Maravilha. Uma PPP. Uma PPP. Falaram não que ia vender a internet do Piauí também, não? Não, acho que a gente já chegou no nível, já hoje, graças a Deus. Nenhum deputado gritou com você lá no dia? Não, vai falar mal do negócio que a população acredita? Isso se chama legitimidade social. Licença social. A gente ganhou licença social. E daí foi para onde? E aí daí viemos porque como dá para falar das 50, né? Viemos para as mini-usinas. Que hoje é uma realidade. Se o cara disser que Teresina não tem sol, aí ele tá completamente... Eu tenho energia solar em casa, é um caminho sem volta. Você não economiza? Muito! Pois é, o Estado vai começar a economizar quando as mini-usinas estiverem funcionando, mas mais do que isso, a gente já vai começar agora, a partir de novembro, dezembro, o processo de implantação, que é a construção das mini-usinas, em cidades como Coivaras, Altos, Campo Maior, Valença. E o privado vai investir 21 milhões em cada uma delas e contratar mais de 40 pessoas nessas cidades. E como é que o povo, enquanto povo, vou ser beneficiado com isso? Vai ser beneficiado na medida, com a geração de emprego nessas cidades, a gente abre a oportunidade
de que as pessoas, por exemplo, em cidades como Altos, possam se habilitar, se capacitar para trabalhar num novo nicho de mercado. E que paga bem. Muito bem, por sinal. Altos, né? que É um emprego qualificado. Que faz parte da grande Da E que não precisa de Teresina. graduação de muito tempo, né? Não. É curso técnico. Quanto Curso ganha em média um técnico. cara desse hoje R$8.000. para instalar a placa? Para instalar e operar e manter. Trabalhar manutenção, por R$8.000. exemplo. É um emprego qualificado. É um trabalho muito qualificado. E com a demanda absurda. Muito grande. Então, a gente vai ser... Essas mini usinas, elas vão servir como um vetor. Elas vão induzir. Hoje a gente tem uma parceria muito interessante com a UESP. E a UESP está montando, junto com essas empresas privadas, o núcleo de formação e pesquisa em energias limpas. É de lá que a gente vai ver sair, né, vários profissionais habilitados para trabalhar nesse novo mercado. Então, fora isso, que é super importante, criar esses novos nichos de mercado dentro dos municípios do Piauí, a gente também está falando do efeito pedagógico para uso em outros estabelecimentos. Né? Tem a pauta ambiental, que a gente não pode deixar, né, de observar. Sem sombra de dúvidas. E tem o fato de que o Estado vai economizar mais de 30% quando for pagar a conta de energia, e esse dinheiro da economia pode ser investido em outros setores. Por exemplo, a gente vive uma crise da elétrica agora. Isso pode ajudar? Muito, porque, na verdade, o Estado vai pagar a conta de energia da energia que é gerada nas mini-usinas. E não a energia compra de lá, que né? compra e que é da energia hídrica. É muito bacana. E tem um detalhe, né, cara? No interior, por exemplo, você tem Altos. E mãe tem um orgulho de filho, né? Demais. Ela passa na casa da Maria e diz, olha, quem foi que botou aquela placa de energia solar? Foi meu filho. Não é? É, e assim, a gente simbólico vê, isso. É muito. E a gente precisa abrir oportunidade, Elton. Total. Nossos jovens precisam ter outras perspectivas. O Edson falou aqui que o cara que instala fibra ótica, ele traz de fora, paga quase R$9.000. Porque não tem. Não tem aqui. Então, a mão de obra qualificada. E a gente não tem. A gente não... O Estado tem não tem uma PPP para formatar formatar. É essa que a gente está fazendo com a UESP. É uma PPP também. É uma parceria com a UESP. As concessionárias vão ajudar financeiramente para a gente começar a formar mão de obra qualificada. Semana passada teve um grande leilão, né, do governo federal, de novo, para abrir para a construção de usinas de energia solar. O estado do Piauí tem energia, uma das maiores da América Latina e da América do Sul. Pergunta quantos piauienses tem trabalhando lá? 0. É mesmo? Porque a gente não tem essa mão de obra qualificada. A gente precisa formar para poder se posicionar. Então, assim, o Piauí nos próximos anos pode ser um case de formação de mão de obra. Acredito que sim. Acho que a gente tem que formar talentos novos em novos segmentos. Essa é uma meta do governador. O governador tem trabalhado muito o ensino técnico profissionalizante, até pensando mesmo nesse perfil. Ninguém precisa. Meu filho, por exemplo, ele sempre pensou assim, mãe, eu quero ser um empreendedor. Será que eu preciso fazer um curso de graduação para isso? Eu posso ser um técnico, não posso? Pode. Está na veia. É habilidade, é ter acesso ao conhecimento. E a internet está aí para isso. Isso é nacional demais que você falou, viu? O que nessa pandemia, o que a gente se reinventou. O que fez um puta de um cachorro quente maravilhoso e começou a vender e agora transformou em empresa. Que montou um negocinho em casa, que se reinventou. Isso é muito foda que você falou. Vai lá, Kilson. Doutora Viviane, para fechar assim, esses cases de sucesso, a gente vem acompanhando em Teresina, 2 pontos em Teresina. Há muito tempo se fala do centro de convenções. E o outro é o Piauí Center Moda. Até porque Teresina é conhecido como uma capital de eventos, de um turismo de negócio. Né? Por que não tem praia? É verdade. É possível. Centro de convenções, graças a Deus, a gente resolvemos. O governador pediu que... A mulher que resolve. Pediu que a gente resolvesse. E assim, hoje tem menos de 60 dias da assinatura do contrato. Acho que se for um pouquinho mais. E a empresa já entregou toda a parte externa concluída. A iluminação externa concluída. Agora, em outubro, a gente, por conta do aniversário do Piauí, a gente vai fazer uma surpresa na área externa. Exclusivo. É
um momento especial, muito especial. Eu juro a vocês que assim, foi, para mim, mais desafiador do que a água foi o centro de convenções, porque tinha uma retórica, né? Tem uma imagem muito negativa. 283 pessoas já chegaram em televisão de eu entrego tal dia. Quantas, hein, Dani? Eu entrego tal dia. Não, tal dia eu que vou entregar. Não era assim? É verdade. Tinha um problema muito sério. A gestão pública tem desafios. Eu estudei sobre gestão pública na USP. Gosto, amo esse tema, trabalho com isso há 24 anos. Olha. E graças a Deus, assim, eu sempre gostei de pensar fora da caixa. Quando o governador foi lá visitar, né? Ficaram espantados? Demais, o governador ficou surpreso. E você estava com o verde da esperança, né? De dar certo. Já acreditei, eu acredito. Pois é, né? Então, esse painel ficou espetacular, né? Nossa, e Nonato Oliveira chorou, porque você sabe que ele disse para nós, testemunhou, que ele achava que ele não ia mais ver o centro de convenções funcionando e não ia ter a oportunidade de restaurar. É uma PPP. É uma PPP. O que ela vai mudar a realidade do jovem de Teresina, do cara que sonha, que quer conhecer cursos, que quer conhecer o mundo? O que é que isso aí representa? É mais um elefante branco? Eu fico toda arrepiada, porque a empresa que ganhou esse processo, que hoje é a concessionária que cuida do centro de convenções, ela é uma empresa hoje de referência no país. Já fez eventos nacionais e internacionais e está trazendo para cá o que tem de mais moderno, pensando também na juventude. Também na juventude. Então, a gente vai ter aí em 2022, inauguração em março do centro de convenções. Por que eu acredito que vai ser inaugurado? Porque para o privado ele precisa estar funcionando para ele poder começar a botar gente lá dentro para ter receita. E tem aí a previsão de vários eventos e eventos como Games. Eu vou puxar logo a minha sardinha aqui, né? A gente já fez um grande evento gamer e o cara que tá na periferia, o cara que joga Free Fire no celular, ele quer participar de um evento grande, com atrações nacionais. Vão ter aqui? Vai. A gente conversou, alinhou muita coisa, né? A concessionária teve um cuidado de conhecer o público de Teresina. E sabe que a gente tem demandas por vem à toa, né, Vini? Eventos triviais, normais. Ninguém vem à toa para fazer um negócio desse. Não, né? Vem não. Eles conhecem. É muito profissional. Eles fizeram a Copa? Copa do Mundo, Copa das Confederações, Olimpíadas, já fizeram Campus Party em São Paulo. Como é que esses caras vinham parar aqui, velho? Trabalho, meu filho. Relacionamento seu? Relacionamento. Minhas viagens, assim, eu sempre vendi, assim, o melhor do meu estado, eu sempre apresentei fora do Piauí e fora do Brasil. Eu sempre tive muito orgulho, eu não acredito num Piauí pobre. Eu acredito num Piauí que não teve a oportunidade de crescer em razão de visões. E visões em cada etapa, em cada momento, em cada circunstanciais. Mas eu acredito num Piauí de potencial magnífico. De riquezas. Então, se não fosse assim, como era que a gente tinha trazido hoje? Nós temos, no total, quase 5 bilhões de reais sendo investidos no Piauí. Muita grana, muita geração de emprego, né? E pelo setor privado, mais de 16 mil empregos. É porque o cara que está assistindo, ele imagina que é o governo que está colocando. Não. É o setor privado que vem na frente, bota o seu dinheiro apostando. E, Elton, tu pega 250 milhões de reais, vai lá para Transcerrados e tu pega esse teu dinheiro e bota na estrada que é do Estado. Como é que eu consigo fazer isso? Eu tenho que gerar muita confiança. Tem que ter um ambiente de confiança, de credibilidade. E a gente só faz isso, meu filhinho, trabalhando muito e muito sério. Por exemplo, eu sou um apaixonado por feiras. E quando a gente quer conhecer algumas coisas, você tem que viajar para conhecer feiras fora. A gente vai ter esse calendário de feiras aqui. Cabem quantas pessoas aí, Viane? Lá dentro vão caber, pela média, né, que foi levantada pela empresa, a gente tem condição de fazer no mesmo dia eventos e ali dentro circularem mais de 10 mil pessoas. Múltiplos, né? Por exemplo, quem está me assistindo que é fã de youtubers, que não sei o que, a gente vai ter possibilidade, por exemplo, de assistir a shows, a palestras aqui com qualidade? Sim. E vai ser um equipamento todo moderno, que utiliza inovação, tecnologia, completamente climatizado, todo climatizado. O ambiente todo? Todo climatizado. Porque então, Teresina é complicado, né? A feira veio climatizado. A gente vai ver muita coisa boa, viu, Yeltsin? Então não é negócio de promessa, não, é realidade mesmo. Já é.
Já é, olha, a concessionária foi tão Porque a gente sensível. não tá muito acostumado com isso, entendeu? Você desconfia. Mas olha, Não é que eu fico, não, isso aí não. Será que vai acontecer, né? A É. pessoa fica... mas é natural, né? O ser humano é desconfiado por natureza. E É a de natureza. político. Eu tenho muito pavor de promessa. É. Tanto que quando vocês me vêm falando de prazos, de datas, de porque já tá cronograma, é fechadinho. porque eu já tô certa que aquilo ali vai dar certo, só se tiver um evento assim extraordinário, como foi a pandemia. Mas, do contrário, a gente trabalha apertado na superintendência e a equipe se dedica 24 horas para cumprir meta. Então, um ponto positivo que já mostra, inclusive, a capacidade e a sensibilidade da concessionária foi ela ter resgatado, chamado o Nonato Oliveira e ter entregue a ele Explique um para quem é trabalho. do Brasil quem é o Nonato Oliveira. Nonato Oliveira é um dos maiores artesãos nossos. Um cara, eu não sabia, né? Mas assim, ele estudou e trabalhou isso. Na França, ele tem uma história e esse é um dos painéis mais conhecidos no mundo. É esse painel do Nonato Oliveira. E o painel estava totalmente desgastado, ele foi chamado para restaurar, ele convidou 6 grafiteiros e em tempo recorde eles concluíram. Deixa eu falar uma coisa, o Zusa está aqui, que é um cara que conhecido inteiro no Brasil, quero que ele leve essa mensagem para o Brasil. Tem um menino de Esperantina, ele é especial. Inclusive, eu pedi à família que ele me presenteasse um quadro, e eu presenteei esse quadro ao Whindersson. É o primeiro piauiense a ser convidado a apresentar uma obra no Louvre. É uma criança. Eu quero conhecer. Sabe, é de Esperantina. Olha o que é a internet, né? O Piauí Conecta. Ele tem síndrome de Down, ele não tem grana, foi feito uma vaquinha, o Whindersson postou, a gente fez uma zoada, ele já tá com quanto na vaquinha? Acho que ele tá com mais de 50 mil reais para ir. Acho que não lembro quanto era a vaguinha para ele ir. Dá para colocar imagens dele, o que eu quero mostrar para a Viviane. É um negócio espetacular, sabe? É uma arte, a gente encantador. tem muito talento. E depois do podcast do Whindersson, tem fila de gente para visitar ele na casa. Que bacana. Sabe? É um negócio... Olha o que a internet faz. A internet transforma. A conexão, né? Ela transforma, então, esse aproxima. menino é um patrimônio do Piauí. Eu quero muito conhecer e creio com certeza que a concessionária do Centro de Convenções também, porque você sabe que lá tem um espaço. Pois é, porque que eu comentei. Que é para trabalhar eu tenho 3 obras dele. São as 3 obras que a gente tem aqui que são tão. Cadê a foto? Tem aí? Cadê o presente? Cadê? Só pra gente mostrar aí rapidinho pra Viviane. Olha aí, ó. Olha ele recebendo. Olha a arte desse menino, ó. É ele ali, ó. Nossa, que bacana, gente. Olha aí, ó. Ele recebeu. Que lindo. Olha aí. É o mundo dele, o nome desse quadro. É o principal quadro dele que ele mais gostava, ele deu pro Whindersson. Nossa, que talento, hein? De Esperantina, cara. A gente tem muito, Edson. Tá entendendo? É muito, muito. Desculpa o termo, é muito foda mesmo. O menino é um moleque maravilhoso. Família dele para a vida para cuidar dele. Ele agora tá produzindo mais, tá pintando, tá mais na garagem de casa. Ele muda, sabe? Uma época no quarto, outra na garagem e tal. Eu vou combinar com o pessoal para conhecê-lo. Tem o Instagram dele para eu mostrar para a Viviane, porque aí eu vou fazer esse pedido a você, que o primeiro na exposição lá... Então, já ia falar, a exposição ele, né? ele esteja lá no Centro de Convenções, tem a oportunidade. A gente tem uma comunidade muito grande de pessoas que lutam pela síndrome de Down, por melhorias e tal, e seria um recado absurdo para... Tenham dúvida. Não tenho dúvida. Eu trabalho com Cadê o João? O Instagram do João dá pra gente mostrar pra Viviane? Eu vou pedir pro pessoal aqui anotar já tá atrás já ali, já ir atrás Gostoso? do João. História maravilhosa, né, cara? Cadê? Tem aí o Instagram dele? Tá. E a gente tem muitos artistas bons, como tem em formatação de diagrama, de produção de conteúdo de aplicativos. Tem muita gente que precisa. Ó o porta aí, ó. João né? Hélio. Eu vou conhecer o João Hélio. O João Cláudio foi lá. Foi agora esses dias, inclusive. Olha como ele produz. Menino, que lindo esse vermelho. Olha aí, ó. Ai, que coisa mais linda. E é nosso, é de Esperantina, né? É do Piauí, vendido, ó. Ele tá numa explosão e vai para Paris, pro Louvre. Aí a foto nossa, ó. Eu e o Indy. Nossa, olha maravilhoso, aí, viu? Mostra mais uma vez aqui para que ele possa... Olha aí.
lá o A início foto, lá. o vídeo do Whindersson, dá pra mostrar mais uma. Bem aqui ó, no Instagram, ó. Olha ele, ó, ele fazendo a obra. Ó. Bastidores da produção de mais uma belíssima obra do artista. Olha como é que ele faz. Talento. Eu quero A muito meta conhecer. de 55, ele conseguiu 39, é isso. Olha aqui o Whindersson. Ó, o Indy aqui, ó. Olha. Não vídeo. É o vídeo embaixo, né? Ó, tá aí, ó. Na hora que ele recebeu e tal. Aí ele ficou muito feliz e desencadeou um negócio absurdo do Brasil inteiro. Programas nacionais ligando, já convidando. Então é uma história muito bonita, que passa diretamente pelas oportunidades que começou a receber. Eu acredito muito nesses projetos de PPPs, Eldson, como mecanismos, como instrumentos de transformação humana, transformação social de uma comunidade e de um lugar. O que é que significa a palavra oportunizar para você? Dar vida a alguém, dar vida a algo, né? Transformar algo. Às vezes, pronto, João é um talento, mas João está lá em Esperantina, não tem internet, João não tem condição, João não tem nada. Qual a oportunidade que João tem? Nenhuma. Então, o que é que a gente precisa fazer com o João? Dar a oportunidade, ou seja, dar a ele um caminho, uma alternativa. Ele precisa se sentir e ter o instrumento, né, capaz de fazer com que o mundo conheça João. É isso. Então, o meu trabalho é resolver os problemas e, através deles, transformar vidas, dando oportunidade para as pessoas. Eu acho que a palavra do século é oportunizar. Quando você oportuniza alguém, a oportunidade é dela. Ou ela pega... Se ela vai usar ou não, é uma escolha, mas né? eu dei chance. Pra gente fechar, eu sei que você tem compromissos. Litoral do Piauí, porque para mim é o litoral mais lindo, é o mais curto, porém o mais... 66 quilômetros. Eu amo o Maramá, um lugar que eu sou apaixonado por lá. O que é que as PPPs podem mudar na realidade do nosso litoral? Já vamos mudar agora, né? Estamos aí com um processo licitatório do aeroporto de Parnaíba. Vai sair, né? Já está em fase de licitação, a licitação vai ser no dia 6 de novembro e eu espero que dê tudo certo. É porque é um aeroporto internacional que não recebe um voo internacional. E que é o aeroporto mais próximo da Europa. Pois não é, cara. Não era pra ser, mas enfim. Nosso trabalho é mais uma vez... Mas você fala isso, muita gente não sabe. É o ponto mais próximo, é mais próximo até do que o próprio Ceará, né? Mas muito. É assim, em torno de uma hora a menos para uma viagem. Pode mudar, tipo assim, o cara vai pra França, enfim. Vai poder sair de Parnaíba, já pensou? Sai de Parnaíba, porque economiza uma hora e sai mais barata a passagem. Com certeza. Isso faz diferença, claro. Se o trecho é mais curto, gasta menos combustível. Se gasta menos combustível, a passagem é mais barata. Então, quem mora em Parnaíba já pensou? Tu imagina a gente sair daqui... Para Portugal, por exemplo. Eu vou para Portugal, vou para França. Eu tenho que ir para Fortaleza. Não, agora nós vamos sair para Parnaíba. Passa um final de semana em Parnaíba, vai uma sexta-feira. Isso vai movimentar a cadeia produtiva absurdamente. Demais. Eu olho para Parnaíba explodindo. Parnaíba, Luiz Correia, né, nosso litoral crescendo e a gente dando oportunidade. É porque o cara não vai só, né, Viviane? Ele não vai... Se o voo dele é no domingo, ele vai na sexta, porque vai conhecer barraca e vai para gastar, né? Aproveita para passear. E esse turista que vai de avião pro litoral vai para gastar. Ele vai com o interesse de consumir. Então vai consumir onde? E ele não tá afim de saber o preço do lado do preço do cardápio, não. Ele quer comer a iguaria. Vai pro restaurante, vai pro Porto das Barcas, vai comprar nosso artesanato, vai na lanchonete, vai comer uma casquinha de caranguejo, vai ali na orla, vai lá em Barra Grande, vai consumir. Nessa questão das PPPs, pra gente entender, é uma parceria público-privada. O cara que administra, ele já tem relacionamento com todas essas... Ele já tem que entender de aeroporto e tem que, principalmente, viabilizar voos, porque senão não fecha a conta. Pois Ou é, seja, mas nisso ele tem esse relacionamento tem já que ter, existe. Já. Quem vai participar desse processo licitatório não é menino, não. É gente que já tem conhecimento né? E que já sabe, inclusive, o que é que vai fazer para trazer o turista. Porque, assim, o que é que alimenta a receita de um aeroporto? Passageiro. Ou tem passageiro ou tem carga. E nosso aeroporto vai se transformar num grande aeroporto de carga, pensando ali nos nossos tabuleiros litorâneos. Esse complexo turístico ali, né? E aí eu ainda olho para Mas o carga que ela tá falando é pela produtividade. Eu olho para o tabuleiro litorâneo como um grande produtor de frutas. Nós temos a maior produção de acerola orgânica, fica lá. E a gente tem que transportar lá do Ceará.
E a gente vai poder transportar de Parnaíba. Tá vendo? E o aeroporto tem uma área disponível muito grande. No projeto está prevista toda a reforma do terminal de passageiros. Hoje tem um ventiladorzinho, é triste. Quem vai para lá? Ô, Denis, aproveita e já olha se tem algum terreno para vender ali pertinho do aeroporto. Eu quero ir atrás. Porque tudo vai valorizar. Vai inflacionar. Vai valorizar. Ô, coitada da minha sogra, ela tinha um terreno tão bom, vendeu tão barato lá perto. É o que vai acontecer. E a gente tem mais alguns projetos. Vamos inaugurar o terminal reinaugurar o terminal de Barra Grande com uma nova pegada já para funcionar. Terminal rodoviário? Aquele terminal na entrada de Barra Grande. A gente fez uma parceria. E o privado teve que modernizar todo, porque como ficou fechado, e principalmente a pandemia, então roubaram... Tudo. É triste, né? Desde da ali, louça do banheiro. A nossa região tudo. ali, eu não quero dizer que ela será uma nova Jericoacoara, ela vai ser bem melhor. Bem melhor. É isso? Eu acredito. Acredito sim. E a gente vai, na Semana do Servidor, lançar o projeto da colônia do IAPEP com modernização, com a pegada de multipropriedade, e o servidor vai poder ser dono de cotas de ação. Que massa. A gente pode esperar nos próximos anos grandes empreendimentos. E a gente já tem visto isso na Barra Grande, mas em todo o litoral. Porque tem um problema grande hoje, né, de regularização. Mas você sabe que assim, o aeroporto vai ser esse vetor. Vai ser natural. Vai ser natural. Cadeia, né? É uma cadeia que vai ter que se resolver. E vai ser resolvida, acredito. Porque assim. Não dá para botar a PPP para regularizar as terras, não. Esse é um trabalho difícil. Eu já fui muito secretária. Complicado. Às vezes o cara. Ele não regulariza que não tem um drone, cara. Você sabe que eu fui secretária de Habitação e Regularização Fundiária de Teresina? Pena que eu só fiquei 3 meses. Você causou muito problema? Não, eu criei um projeto chamado Habitat Legal e junto com uma equipe da prefeitura a gente estava começando a trabalhar. Dá trabalho? Dá, Yeltsin, mas assim, poxa vida, tem solução para tudo. Não, eu falei que você deu trabalho porque você começou a mexer com Comecei. E pena que aí eu tive que sair, mas assim... Mas tudo no tempo de Deus. Deus tem um propósito aí. Não ia ter um monte de melhoria dessa. Você tem problema em casa, que senhor? Não, nenhum. Se tiver, chama a Vivi. Ai, Jesus. Gente, que bate-papo esclarecedor, maravilhoso. Mesa de bar mesmo. Porque a maioria da turma nem imagina que isso aqui é do jeito que é. Nem imagina. Eu acredito. Porque é tanta fake news em relação a isso, e você que está assistindo, se tiver sido contaminado por essa fake news, eu tenho certeza absoluta. Tomou a vacina e até agora. mesmo por falta de informação. É, né? Cara, informação. Verdade, a gente precisa comunicar bem. Eu dedico muito tempo ao diálogo. Gosto da transparência, porque ela faz com que a gente consiga deixar as coisas mais claras e as pessoas terem mais compreensão, né, sobre os projetos. Mas eu também tenho uma clareza de que é difícil essa comunicação, né? É muito técnica. Então, assim, eu tive, inclusive, que me reeducar com relação a termos, para poder falar mais com a linguagem mais popular para as pessoas entenderem. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma dúvida minha, porque eu vejo muito isso hoje em rede social. Infelizmente, rede social hoje é um campo sem dono, né? Agora verdade. Até está melhor, né? Mas muita gente chega em qualquer tipo de postagem sobre soluções importantes e elas não querem saber de nada. Elas vão lá e metem o pau. Isso não presta, isso não sei o quê. A principal arma é perguntar assim, por exemplo, e qual é a solução? Me diga então qual é. Né? As pessoas... Eu tanto tempo lidando com a máquina pública e a administração pública, eu tenho uma visão muito simples e assim, dá para fazer com o que a gente tem. Não precisa ficar inventando mágica, não precisa ficar criando gerúndios, né, falando difícil para as pessoas, para impressionar. As pessoas não querem fala difícil, elas querem resolutividade, elas querem que você resolva o problema. Que mude um problema que ela tem em casa. O mecanismo, o instrumento, se é PPP, se não é PPP, não importa, mas elas querem que resolva. E pode falar, eu acho que está dentro é um direito que as pessoas têm. É democrático, eu acho até que é saudável, em determinados momentos pode ser saudável. Isso alimenta, inclusive, o embate, a discussão, ela faz com que as pessoas entendam, compreendam mais sobre o assunto. Mas eu gostaria muito que, quando as pessoas apontassem o defeito, elas então dessem uma outra alternativa. Qual a alternativa que a gente tem? Com o mesmo grau de eficiência, eu tenho que entregar infraestrutura para as pessoas, de qualidade, onde o governo não tem dinheiro, com
entrega de prestação de serviço com qualidade, que ainda gere economia, que gere emprego e que gere bem-estar para as pessoas. Me diz aí como é que eu vou fazer. Então, Aí você cala a boca do cara também, você né? me dá uma alternativa, A gente Pronto. faz. a gente faz. Aí Eu faz. faço. A mulher que resolve. A mulher que resolve. O que é que você achou? Gostou do bate-papo? Nossa, Eldson, essa oportunidade para mim foi ímpar, até porque as pessoas me conhecem muito, das entrevistas muito técnicas, conhecem pouco E a de apenas 5 pessoa, né? minutos. Televisão não dá pra fazer muita coisa, porque Não, 10, não 15 dá. minutos, E não. também não dá para explicar muito o alcance. A gente tem um site, tem Instagrams, para quem quiser conhecer mais. No meu pessoal, Viviane Moura, no das PPPs. Pois é, aqui a gente fala Água de Teresina. O que é que ela mudou na realidade das pessoas? Você fala Piauí Conectado. O que mudou na vida das pessoas? Você fala Nova Ceasa. O que é que mudou na vida das pessoas, né? Gente que produzia aqui que não tinha onde vender e agora tem o que vender. Verdade, Tinha que comprar tudo do Tianguá. verdade. Não é? E É aí uma é nova- auto-explicativo, né? O Instagram. E é dinâmico, é diário, assim, as pessoas vão saber um pouco sobre a minha vida também, sobre quem eu sou, para entender um pouco show. também, né? Eu acho que você vai participar das reuniões do Elcast também para resolver os problemas que a gente tem aqui. Uma PPP aqui seria bom. Verdade. Eficiência. Ai, meu filho, se muitíssimo. você for mais eficiente do que isso aqui, não sei pra onde você vai, não. Oh, Viviane, obrigado mesmo pela oportunidade de bater esse papo, né, num formato diferente, né? Lembrando que agora, acho que a partir de novembro, eu não sei ainda, mas a gente vai estar em TV aberta no Ceará, TV aberta no Maranhão, fora os outros estados, 8 estados, né, que a gente... Além de países, né? Ou seja, nós vamos levar o Piauí Para o mundo! no sotaque regional. A Ai, parada é essa, né? Que bacana. Parabéns, viu? Pra nós, a nossa equipe é um time aqui, a galera que rala pra caramba também, e que consegue estar levando essa mensagem de propositividade, sabe? É de falar de coisa boa. É olhar sempre o lado cheio do copo, nunca O lado vazio. o lado vazio. Também Essa tô é a- dentro. Essa é a proposta de vida e a proposta desse bate-papo. Obrigado! Eu que agradeço. Nossa, que felicidade. Agora Amei, tome um vinho viu? mais tarde, tá? Quando você... Quando eu chegar em minha casa pra Com os relaxar. usa pro VP, ver se ele dá uma relaxada, dá uma Vou. tranquilizada ali. Tá bom? Olha, aproveita já, ativa o sininho, se inscreva no canal, porque dá trabalho fazer isso aqui, viu? Muito. Dá um like. Marca aí um cara que você não gosta muito, só pra ele vir aqui a gente, pra dar um engajamento, tá? Obrigado. Aqui embaixo no primeiro link da descrição, aliás, no comentário fixado, vai ter uma mensagem aqui pra você comentar. E também, se você não estiver fazendo nada agora, a próximo vai ter um episódiozinho. Maratonar. Maratona aí com a família, vai ser muito bacana. Fica discutindo com a mulher e tal, enfim, essas paradas todas. Tá bom? Um abraço, até a próxima. E é o Cast.